Bom dia a todos. Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2014. Cumprimento os eminentes pares do procurador e os nossos servidores da casa. Submeto à aprovação a ata de número 8.205. Como não foi apresentado nenhuma proposta de retificação, declaro aprovado. Então, emenda para julgamento 2 da pauta 3.705/2011, recurso eleitoral, execução de multa eleitoral, indeferimento de pedido, de redirecionamento da dívida, nona zona eleitoral, Barra do Garça, recorrente Tamburi Comunicação Limitada, aliás, recorrente à Procuradoria da Fazenda Nacional de Mato Grosso e recorrido Tamburi Comunicação Limitada. Dr. Pedro Francisco, é o relator, com a palavra. As folhas 80 e 85 dos autos, vem a União interpor recurso nominado, requerendo que, caso não se considere ser o recurso cabível, seja recebido com agravo de instrumento. Em suma, trata-se de ação de execução visando a cobrança de multa eleitoral, tendo a recorrente se insurgido contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em desfavor dos sócios gerentes, consoante estabelece o artigo 135 do Código Tributário Nacional. Em suas razões recursais, a União alega que o redirecionamento de execução de dívida ativa não tributária para os administradores é possível na hipótese de desvio de finalidade, como é o caso dos autos por força do artigo 50 do Código Civil. Requer o provimento para a reforma da decisão recorrida com a inclusão dos sócios no polo passivo da execução em questão. A parte recorrida não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimada. Adouta a Procuradoria Regional Eleitoral, em consonância com a súmula 189 do STJ e como o interesse público em questão é secundário, deixou de opinar quanto ao mérito do presente recurso. É o relatório. Passo a palavra ao doutor procurador. Eu mantenho o parecer. Mantido. Primeiramente, registre-se que o recurso cabível contra decisões interlocutórias em sede de ação de execução de dívida eleitoral é o agravo de instrumento, e não recurso nominado, como interposto pela União. Contudo, sabe-se que, pelo princípio da fungibilidade recursal, é admissível reconhecimento e análise, o recebimento, melhor dizendo, e análise de um recurso por outro quando provado nos autos que não houve erro grosseiro e que ele foi protocolizado dentro do prazo do recurso cabível. No caso, a dúvida é razoável e compreensível, tendo em vista que a parte recorrente, demonstrado sua boa-fé ao requerer, ante a dúvida existente, a eventual conversão do presente recurso em agravo de instrumento, caso constatado o equívoco. Também, diante da certidão de folha 79 e protocolo de folhas 80, note-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal estabelecido no artigo 522 do Código de Processo Civil. Assim, em consonância com a jurisprudência sobre o tema, o recurso merece ser recebido como agravo de instrumento. No mérito, a decisão atacada merece ser reformada. Consoante se observa, a dívida cobrada é oriunda de não pagamento de multa eleitoral, débito não tributário. Por isso, o fundamento legal para a observância do pedido de redirecionamento da execução em desfavor dos sócios da empresa devedora é o artigo 50 do Código Civil e não o artigo 135 do CTN, como assim entendeu o juiz eleitoral. A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência pátria, que eu transcrevo aqui em meu voto. Relatoria do Dr. Ingo Sarler. Conforme estabelece o artigo 50 do Código Civil, quando ficar caracterizado o abuso de personalidade jurídica em decorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é admissível que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios das pessoas jurídicas devedoras. No caso, está provado nos autos o abuso da personalidade jurídica da executada, Tamburi Comunicações Limitada, pois mesmo diante das dívidas existentes, optou por não mais operar comercialmente. Certidão de folha 61.
dissolvendo-se irregularmente, demonstrando que, de fato, houve desvio de sua finalidade. Além disso, em aplicação analógica ao que estabelece a súmula 435 do STJ, o pedido de redirecionamento da execução em desfavor dos sócios administradores merece guarida quando se constata que a empresa executada foi dissolvida irregularmente, a exemplo dos autos conforme se vislumbra pelo Cadastro Nacional de Empresas anexado às folhas 69 dos autos. Por isso, como os senhores Vanderlei de Oliveira e Rosalina Rodrigues Lesse estavam na condição de sócio-gerente da empresa executada, participando do quadro societário desde a instituição da empresa até sua dissolução irregular, e estando comprovado nos autos o abuso de personalidade jurídica da aludida empresa, merece ser acolhido o pedido de redirecionamento da execução, como assim requer a recorrente. Com essas considerações, em consonância e consoante estabelece o artigo 50 do Código Civil, dou provimento ao agravo do instrumento para reformar a decisão interlocutória prolatada às folhas 71, verso dos autos, e, por consequência, defiro pedido da exequente de redirecionamento da execução em desfavor de Vanderlei de Oliveira e Rosalina Rodrigues Lesse. Remetam-se os autos ao juiz eleitoral competente para cumprimento da decisão e processamento regular da execução. É como voto. Voto, doutor Agamenon. Com o relator. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho. Doutor André Posetti. Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Vereadora Maria Helena. Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, recebeu o recurso como agravo de instrumento para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. O 3 da pauta, o processo número 16.921/2013, prestação de conta. Partido Político, conta anual relativo ao exercício 2012. Requerente, Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do TRE. Doutor André Luiz Posetti é o relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, doutor procurador. Trata-se de processo de prestação de contas do Partido da Causa Operária, o PCO, referente ao exercício financeiro de 2012. Verificada a ausência da apresentação das contas, a fim de proceder à intimação do partido, foram requisitadas informações acerca dos dirigentes partidários do PCO inscritos no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, no qual constava tão somente o nome do senhor Alexandre Galo, como protocolo de data de 31/8/2014, contudo sem informação de endereço. Em face da ausência de informações, o mandado de intimação não foi expedido. O então relator determinou a baixa dos autos à Secretaria Judiciária para guardar a regularização do cadastro e então proceder à intimação do partido. Decorridos quase 5 meses, não houve nenhuma atualização do cadastro por parte da agremiação. A unidade técnica prestou informação de número 31/2014, folhas 34, que o partido passou a ter vigência em 31/8/2004, por tempo indeterminado. Mesmo possuindo validade, nunca foram cadastradas informações relativas aos agentes responsáveis ao próprio partido. Diante da informação, foi determinada a expedição de carta precatória para o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, a fim de notificar o Diretório Nacional do Partido, o que foi feito conforme certidão de folhas 82. Transcorrido o prazo legal, não houve qualquer manifestação do PCO do Mato Grosso. Em seu parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pelo julgamento de contas não prestadas. Esse é o relatório, senhor presidente. Colhedor do parecer. Mantenho o parecer. Mantido o parecer. Conforme relatado, não há outra medida a ser tomada que não o julgamento de contas não prestadas. Meu voto encontra-se disponibilizado a vossas excelências e, em conformidade com o parecer ministerial, estou votando pelo julgamento de contas não prestadas do PCO do Mato Grosso, relativo ao exercício financeiro de 2012, aplicando, por consequência, a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período que permanecer a omissão. Como voto, senhor presidente. Consulto-se algum voto divergente? Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do PCO Mato Grosso, referente ao exercício de 2012, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial.
O 4 da pauta, o processo 66.470/2010, embargo de declaração em prestação de conta anual do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso, embargante Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. A embargadora Maria Helena é a relatora com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso contra acordo 24.430, folha estais, datado de 15 de nove de 2014, prolatado no julgamento de sua prestação de contas anual referente ao exercício 2009. Alega o embargante em síntese que a decisão contém omissão e contradição, por quanto não teriam restado esclarecidos suficientemente os motivos que embasaram a decisão ora gastada. Afirma que o parágrafo 3º do artigo 37 da Lei 9.096 ofereceria ao julgador duas alternativas de sanção para a hipótese de irregularidade na prestação de contas partidárias no exercício financeiro, ou a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário ou o desconto de valor da importância apontada como despesa irregular. Acrescenta que esse colegiado reconhecera que o valor a ser devolvido é ínfimo, situação em que poderia ter determinado apenas o desconto do valor apontado como irregular, mas assim não procedeu, determinando suspensão do repasse por um mês, além de recolhimento ao erário da importância de R$ 931,48, mas como teria fundamentado acerca do motivo ensejador da aplicação da suspensão de cotas, ao invés de apenas determinar o desconto do valor reconhecido como gasto irregular, como sugere ser a redação do mencionado artigo 37, parágrafo 3º da 9.096. Assim, por carência de fundamentação, a decisão ora julgada estaria a violar o que dispõe o artigo 93, parágrafo 10, inciso 10 da Constituição Federal, inclusive por conter motivação genérica a atrair sua nulidade de pleno direito. Ao final, postura o recebimento e acolhimento dos presentes embargos para que seja suprida a omissão indicada, afastando a alegada ausência de fundamentação, explicitando os exatos motivos da aplicação da pena de suspensão de repasse de cota do Fundo Partidário do Diretório Regional do PT de Mato Grosso. A ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral apresenta parecer de folha, pleiteando a rejeição dos aclaratórios ao argumento de que a decisão embargada aplicou corretamente a sanção prevista no artigo 37, parágrafo 3º da 9.096, haja visto que as contas foram reprovadas. Destaca que o dever de restituir os valores oriundos do fundo partidário aplicados irregularmente decorre do preceito contido no artigo 34 da Resolução do TSE 21.841, o qual não inova o ordenamento jurídico, mas apenas dá cumprimento ao que estabelece o artigo 44 da Lei 9.096, atinente à competência da Justiça Eleitoral para a fiscalização de tais verbas, não se confundindo aquele ressarcimento com a sanção de suspensão de novas cotas do aludido fundo partidário. Ressalta que a aplicação concomitante de sanção pela reprovação das contas e o comando de devolução dos valores oriundos do fundo partidário aplicados irregularmente teriam o propósito de coibir eventual enriquecimento ilícito da grei partidária e o emprego indevido de recursos públicos. Resume o parquê sua argumentação, asseverando que o dever de restituir desacompanhado de sanção de suspensão de cotas, como quer o embargante, constitui em carta de alforria para o emprego indevido de recursos públicos. Contudo, com a qual não se pode compactuar. Ao final, citando o procedimento do colégio do TSE, no qual ocorreu a redução da penalidade da suspensão de novas cotas do fundo partidário, com a consequente manutenção da determinação de devolver ao erário os valores indevidamente aplicados com recursos do fundo partidário, sustenta o órgão ministerial que o princípio da proporcionalidade, no caso, foi aplicado apenas para reduzir o tamanho da sanção e não para excluí-la. Conclui seu parecer ministerial, opinando pela rejeição do presentes embargos, é o relatório, senhor presidente. Corredor do parecer. Não tenho parecer. Mantido pela rejeição. Senhor presidente eminentes pares, com a vênia de todos, eu trago aqui o voto fundamentado, obviamente escrito, e eu estou rejeitando os embargos ao entendimento de que não há omissão em ensejar o acolhimento do mesmo. Até porque a ausência de fundamentação, se houver, enseja recurso próprio, postulando anulação de decisão, mas não a integração mediante aclaratórios, razão pela qual eu estou rejeitando o
presentes aclaratórios, senhor presidente. Consulta se há algum voto divergente. De acordo. Todos de acordo, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos, não tendo o voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. Mas havendo matéria judiciária, nem administrativa, só informo a Vossa Excelência que foi distribuída aí uma resenha aí do encontro de avaliação das eleições que acontecerá amanhã, às 8h30, durante o período para avaliação das eleições. Então, fizemos isso aí porque ainda está latente os problemas surgidos nas eleições e que possamos, para próximas eleições, então já procurar solucionar. Fica da presidência e vice-presidência, todos os membros aqui, convite para participação e trazer sugestões para as eleições futuras. A palavra fica em aberto. Para alguma manifestação? Então, não havendo mais manifestação, declaro encerrada a sessão, desejando a todos um bom dia e um bom final de dia e uma boa semana. E o nosso encontro hoje está em desenvolvimento. Fica o convite para participarmos e às 11 horas a palestra do Dr. Eugênio Mussac. Declaro encerrada a sessão.